Olá, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre regra de três simples e composta. Mas antes de nós vermos o significado de regra de três, vamos entender a relação entre grandezas. E essa relação ela pode ser, primeiramente, diretamente proporcional. Mas o que seria uma relação diretamente proporcional? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumentam ou diminuem na mesma proporção. Exemplo: uma máquina produz em 2 horas um total de 3.000 parafusos. A mesma máquina irá produzir em 4 horas um total de 6.000 parafusos. O que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que nós temos duas grandezas. Mas o que é grandeza mesmo? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e modificado a sua quantidade. Então, eu posso quantificar as horas e posso modificar essa quantidade. Então, aqui nós temos a grandeza hora e também a quantidade de parafusos. Eu posso quantificar o número de parafusos e posso também modificar essa quantidade. Então, nós temos duas grandezas, horas e parafusos. Na primeira situação, 2 horas produz 3.000 parafusos. Na segunda situação, 4 horas produzirão 6.000 parafusos. Como que eu vou identificar se elas são diretamente proporcionais ou não? Eu vou analisar através de uma pergunta. Essa pergunta seria: mais da primeira grandeza? Aí você põe a ação do enunciado, mais ou menos segunda grandeza. Acho que ficou meio complicado, não entendi muito bem não. Vamos ver um exemplo então. No exemplo que nós acabamos de montar. Aqui, ó, primeiro vamos sempre procurar na questão a ação. A ação costuma ser um verbo. Aqui no caso é o verbo produzir. Escolho uma das duas grandezas para ser a primeira. E eu vou escolher horas. Então a pergunta está lá, ó. Mais horas vai produzir mais ou menos parafusos? Em mais horas eu vou produzir mais ou menos parafusos. Em mais horas eu vou produzir mais parafusos. Então, como tem o sinal de positivo em horas e o sinal de positivo em parafusos, são sinais iguais. Então, quer dizer que se uma aumenta, a outra também aumenta. Então, elas são diretamente proporcionais. E se eu tivesse colocado o sinal de menos? Menos horas, em menos horas eu vou produzir mais ou menos parafusos? Em menos horas eu vou produzir menos parafusos. Então, os sinais de novo ficaram iguais. Então, quer dizer que do mesmo jeito mostrou para mim que elas são diretamente proporcionais. Então, não importa se você vai falar mais ou se você vai falar menos. Tá? A conclusão é sempre a mesma. Sinais iguais ou sinais diferentes. Tá claro? Grandezas inversamente proporcionais. O que são duas grandezas inversamente proporcionais? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Vejamos um exemplo. Um livro tem 80 páginas, tendo 50 linhas por página. Se fosse impresso o mesmo livro com 40 linhas por página, ele teria 100 páginas. Como que eu vou analisar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Eu gosto de montar colunas com as grandezas, que aqui no caso são páginas e linhas por página. Vejamos as situações. Nós temos duas situações. 80 páginas com 50 linhas por página e 100 páginas com 40 linhas por página. Para analisar se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, é bom primeiro procurarmos a ação dentro do problema. A ação aqui, no caso, é a ação de ter, certo? Então vamos escolher uma das duas grandezas para iniciarmos a nossa pergunta. Então, mais páginas eu vou ter mais ou menos linhas por página?
Se eu quero fazer em mais páginas, eu vou ter que ter mais ou menos linhas por página. Para fazer um livro com mais páginas, eu vou ter que fazer com menos linhas por página. Nossa, Alex, eu não achei que ficou claro, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a pergunta de novo, só que agora eu vou começar em linhas por página. Então, para fazer um livro com menos linhas por página, eu vou ter que ter mais ou menos páginas. Com menos linhas por página, meu livro vai ter mais páginas, certo? Reparem bem que os sinais de página ali, no caso, são diferentes. Página está com mais e linhas por página está com menos. Sinais diferentes significa que uma aumenta, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Isso caracteriza que elas são o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Regra de 3. O que vem a ser uma regra de 3? É uma técnica matemática usada para encontrar um valor não identificado a partir da relação de proporção entre duas ou mais grandezas. Então não é qualquer relação que é uma regra de 3. Tem que ter uma relação de proporção. Ou seja, elas aumentam ou diminuem de uma maneira proporcional. Beleza? O primeiro tipo é a regra de 3 simples. Como que eu vou saber se a regra de 3 ela é simples? A regra de 3 é chamada simples quando relaciona proporcionalmente apenas duas grandezas. Então, se a situação estiver relacionando apenas duas grandezas, ela é chamada de regra de 3 simples. A identificação de uma regra de 3 simples. Vamos lá. Primeiro, a questão tem duas grandezas com quantidades diferentes em duas situações. Repare bem que tem duas grandezas em duas situações. Uma situação tem a quantidade de suas grandezas, tem a quantidade numérica dessas grandezas, das duas grandezas. Agora, a outra situação tem a quantidade de apenas uma delas. Então, uma grandeza tem o valor e a outra não. E o objetivo é encontrar a quantidade da grandeza que está faltando na segunda situação. Então, na segunda situação, está faltando o valor de uma grandeza. E a resolução da regra de 3 tem por objetivo encontrar a quantidade desconhecida dessa grandeza. Tá bom? Vamos lá então. Vamos ver um exemplo de cálculo de uma regra de 3 simples. Às 6 horas da manhã, o relógio da matriz demora 20 segundos para dar as 6 badaladas. Ao meio-dia, para dar as 12 badaladas, demora quantos segundos? Então, primeiro, vamos ter que identificar as grandezas. As grandezas são segundos e badaladas. Na primeira, então, se for regra de 3, tem duas situações. A primeira situação, vamos ver, em 20 segundos, dá 6 badaladas. E na segunda situação, em X segundos, eu sei que vou ter 12 badaladas. Ah, então isso aqui é uma regra de 3 sim. Porque eu tenho duas situações, uma completa e a outra incompleta. Sendo que na segunda eu tenho um valor desconhecido. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é analisar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, pela pergunta que nós aprendemos. Então, para fazer a pergunta, eu preciso da ação, né? É um verbo. A ação sempre é um verbo. Então, aqui é dar badaladas, a ação, né? Montando a pergunta. Em mais segundos, eu vou dar mais ou menos badaladas? Em mais segundos, eu vou dar mais ou menos badaladas? Vamos analisar. Em mais segundos, eu vou dar mais badaladas. Ah, então as grandezas são diretamente proporcionais. Mas por que eu tive que analisar se elas são diretamente proporcionais ou não? Eu tive que analisar se elas são diretamente proporcionais ou não para montar a proporção. Neste caso, como elas são diretamente proporcionais, as razões, ou seja, as frações, serão montadas na ordem original que estão aqui nas nossas colunas.
Então vamos lá. Então vai ficar 20 sobre x na mesma posição, igual a 6 sobre 12 na mesma posição. O 6 está em cima e o 12 embaixo. Agora que eu tenho uma proporção, é só resolver essa proporção. Então vai ficar o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou simplesmente multiplicar cruzado. 6 vezes x, 6x. 20 vezes 12, 240. Virou uma equação do primeiro grau. Se virou uma equação do primeiro grau, é só resolver essa equação. Aí vai ter que x é igual a 240 dividido por 6, que vai dar 40. Agora, o que eu achei? Achei o valor do x, que é segundos. Então a resposta é, ao meio-dia, o relógio demora 40 segundos para dar 12 badaladas. Esse é o exemplo da regra de 3 simples. Agora, e a regra de 3 composta? A regra de 3 composta é chamada composta quando relaciona proporcionalmente 3 ou mais grandezas. Então, a regra de 3 é chamada composta quando relaciona proporcionalmente 3 ou mais grandezas. Observação. A análise para se determinar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, olha aqui, será feita sempre entre a grandeza que tem um valor desconhecido com cada uma das outras. Então, é a grandeza desconhecida com cada uma das outras. Ou seja, é feita entre duas e apenas duas grandezas por vez. Mas vamos ver um exemplo, né? José e Pedro decidiram fazer uma viagem de férias para o litoral brasileiro. José, que já havia feito este percurso, afirmou que rodando em média 8 horas por dia, a uma velocidade de 60 km por hora, tinha levado 6 dias para completá-lo. Pedro comprometeu-se a dirigir 9 horas por dia, a velocidade média de 80 km por hora. Considerando que Pedro vá dirigindo, calcule a quantidade de dias que levarão para completar o percurso da viagem. São duas situações. Uma parece estar completa e a outra incompleta. Então deve ser uma regra de 3. Vamos analisar. Quais são as grandezas que eu tenho? Eu tenho aqui horas por dia. Eu tenho quilômetros por hora. E tenho o dias. Então, tenho 3 grandezas, quantidade de 3 grandezas diferentes. Horas por dia, quilômetros por hora e dias. Vamos colocar aqui, então, as informações da primeira situação. Vai ser 8 horas, 60 quilômetros por hora em 6 dias. E na segunda situação, eu tenho 9 horas por dia, a velocidade de 80 km por dia, e eu não sei quantos dias. Então, uma situação completa e a outra incompleta, faltando uma grandeza apenas, que é, então, um indício de que é uma regra de 3. Então, eu tenho que analisar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, sempre usando a grandeza que tem o x. Mas primeiro, eu preciso do verbo da ação, certo? Vamos colocar um pouquinho para cima aqui, para termos espaço. O verbo é o verbo rodar. Então, vamos lá. Em mais dias, eu vou rodar mais ou menos quilômetros por hora. Se eu puder fazer em mais dias, eu vou poder rodar menos quilômetros por hora, ou menos quilômetros por hora. Então, se eu tenho mais dias, eu vou rodar com menos quilômetros por hora. A velocidade menor. Eu vou ter mais tempo para fazer. Tá certo? Se eu tivesse na dúvida, era só perguntar. Se eu tiver com uma velocidade de mais quilômetros por hora, eu ia fazer em menos dias. De todo jeito, os sinais seriam opostos. Mas na dúvida, de um lado, começa pelo outro. Agora eu tenho que analisar quem? Dias e horas por dia. Se eu quero fazer a via rodar em mais dias eu vou rodar
em mais ou menos horas por dia. Se eu tenho mais dias, eu vou rodar mais ou menos horas por dia. Menos horas por dia. Lembrando que é para fazer o mesmo percurso. Para fazer o mesmo percurso, em mais dias eu posso rodar menos horas por dia. Aí eu fiquei na dúvida. Então vamos começar em horas por dia. Se eu rodar mais horas por dia, com mais horas por dia, eu vou rodar em menos dias. Se eu rodar então mais horas por dia, eu vou fazer o percurso em menos dias. Agora que eu já analisei a relação entre as grandezas, agora nós vamos montar a proporção. Na regra de 3 composta tem um detalhe importante. A primeira razão a ser colocada sempre é a razão que tem a incógnita. Então, independente da posição em que ela aparecer, a primeira a ser colocado é a razão que tem a incógnita. Então, aqui no caso, eu vou colocar primeiro o 6 e o x. Então, 6 está para x, assim como. Agora, detalhe. Repare bem que, na hora de colocar o 8 e o 9, eu inverti a ordem. Por quê? Porque hora está com um sinalzinho de menos, que mostrando que é inversamente proporcional. Então, na hora de montar a proporção, eu tenho que inverter os valores. Ao invés de colocar 8 sobre 9, eu vou colocar 9 sobre 8. Vezes a outra também mudou. Por que a outra mudou? Porque o sinal dela também está oposto ao do x. Então, se o sinal dela é menos, eu tenho que inverter também, que é inversamente proporcional. Então, ao invés de colocar 60 sobre 80, eu vou colocar 80 sobre 60. O sinal de igual é sempre colocado no primeiro. Agora, se eu tiver mais 4, 5 grandezas, todas serão multiplicadas, tá bom? Todas então receberão aqui o sinal de vezes. Resolvendo a proporção. Lembrando que eu posso simplificar, como eu estou fazendo aqui agora, ó. E lembrando também que na simplificação da multiplicação, eu simplifico um número de cima com um número de baixo. E na igualdade, eu multiplico de cima com de cima. Eu tenho uma regrinha que eu uso falar assim: valores que não se multiplicam, valores que se multiplicam não se simplificam. Então, na hora de multiplicar aqui, o 80 vai multiplicar 8? Não. Então, pode simplificar? Pode. Então, por 8 dá 10 e 1. O 10 pode simplificar com 60? Pode. Por quê? Porque o 10 não vai multiplicar o 60. Dá por 10, dá 1 e 6. O 9 pode simplificar com 6? Pode, porque o 9 não deve multiplicar o 6. Simplificando por 3, vai dar 2 e 3. Agora, o 6 com 3 também pode. Por que pode? Porque eles não se multiplicam também. Então, ficou 1 e 2. Certinho? Passando a limpo, fica 2 sobre x, 1 sobre 1 e 1 sobre 2. Quem que multiplica quem aqui? O x multiplica o 1, que multiplica o 1, vai dar x. E o 2 multiplica o 1, que multiplica o 2, que dá 4. Então, resposta, então, levarão 4 dias para completar o percurso. Gente, treinem bastante a simplificação, que é muito importante saber simplificar. Porque quando eu simplifico, eu trabalho com números pequenos e a chance de errar é bem menor. Na igualdade, eu multiplico cruzado e na multiplicação de frações eu multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês. Até a próxima aula.